Gênesis 2. Descansar aqui é no sentido de desfrutar do que ele fez, pois Deus não se cansa como o homem dorme, mas Deus nunca dorme. O interessante é que ele descansou de toda a sua obra, ou seja, ele só descansou depois que tudo terminou. Não fez num dia, descansou, depois no outro e descansou. Não, ele fez tudo primeiro para aí sim descansar. Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando não podemos mais trabalhar por causa da escuridão. Cada um de nós é criatura e construtor na obra espiritual de Deus, para que possamos ver e acreditar no futuro que Deus realmente criou todas as coisas. O nosso descanso espiritual só começará realmente depois do sexto dia, ou seja, depois dos 1000 anos do reino de Cristo na terra. O descanso para nós hoje é fazer a obra de Deus, nos privarmos do trabalho secular para fazer tal obra. Para que haja frutos, plantas que deem frutos, é preciso ter chuva e o homem para lavrar a terra. A chuva é Espírito Santo, o homem é os servos de Deus batizados no Espírito Santo, o que é o sopro do fôlego da vida. A chuva é também a palavra. O vapor que regava a terra é o suspiro ansioso pela verdade que ainda não era suficiente para fazer brotar as árvores da obediência. Esse vapor era também o Velho Testamento baseado em sinais contemporâneos sem a confirmação do Novo Testamento, dificultando brotar as árvores da fé. O homem que o Senhor formou do pó da terra representa o nascimento, formou, morte, sem fôlego, e ressurreição de Jesus e da Igreja. O homem sem o espírito de vida é a Igreja antes da vinda do Consolador, quando nem todos podiam receber a unção prometida em Joel, só os escolhidos como, por exemplo, Moisés. Também representa a carreira espiritual de cada um de nós. Deus prepara o cenário e nos coloca nele para nos provar, observar, para ver se vamos cumprir aquilo para o que ele nos criou. Quem é espiritual está sendo útil ao bem, lavrando e guardando a terra, mas o ímpio está destruindo a terra na sua ganância, egoísmo e satisfação própria. O fôlego de vida que Deus sopra no homem é a palavra de Deus, é o batismo pentecostal no Espírito Santo, tornando alma vivente em espírito vivificante, homem natural em homem celestial, material em espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e, qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15:45-49. Das árvores que o homem podia comer livremente é tudo o que Jesus nos mandou fazer, mas da árvore da ciência do bem e do mal é todo o pecado de que devemos nos purificar. O rio que saía do Éden para regar o jardim, que dali se dividia em 4 braços, é a palavra de Deus, perfeita, completa em si mesma, da qual não pode tirar ou acrescentar nada, pois não existe nada a tirar ou acrescentar. A terra do Éden, onde fica o jardim, é a mente de Cristo, que se alimenta de todas as doutrinas existentes, de maneira que haja visão para enxergar qual é a verdadeira religião, Cristo. Os 4 braços são 4 correntes filosóficas que alimentam as falsas religiões, que não têm fundamento no Espírito Santo e nem autoridade em número de doutrinas, ou seja, não conhecem todas as coisas, por não buscarem de todo o coração. 4 fala dos 4 cantos da terra, que nos últimos tempos o Evangelho de Cristo vai ser compreendido em todo o mundo. O interessante é que quem é de Cristo está bebendo do rio que sai do Éden, está no jardim do Éden comendo de toda a árvore que Deus mandou que comesse livremente. Beber é ouvir, ver as obras de Deus para ser estimulado a ser santo, e comer é fazer a vontade de Jesus, experimentando a plenitude do Evangelho. Quando Deus fez o homem alma vivente, ele estava colocando na terra o raciocínio, ou seja, aquilo que tem poder para cuidar, zelar ou destruir totalmente, mente, homem, corpo, terra. Assim como o homem tem poder para preservar ou destruir o seu corpo, assim a humanidade tem para com a terra. O homem só no verso 18 representa Jesus sem a igreja, o homem sem Deus se sentindo solitário no meio da multidão. Todos os animais do campo e as aves do céu são os grandes e pequenos que Jesus chama de todas as nações, mas só os escolhidos que são a igreja, sua noiva, estará diante dele, pois é a única que tem a sua natureza. Pode entendê-lo, dialogar com ele, concordar com ele, enfim, ter uma relação à sua altura para tirá-lo da solidão. Um ser animal não pode substituir o ser humano na companhia. A igreja que vai subir tem que ter a mesma natureza espiritual de Cristo.
O homem só se liberta da solidão e do vazio quando ele deixa de ser um animal para ser um espiritual para Deus, pois ele tem uma parte espiritual que deseja uma relação com o Criador. Gênesis 2:19. Adão era o único que tinha raciocínio para distinguir, comparar e classificar as diferentes e diversificadas imagens que Deus havia formado através do seu eterno intelecto. Então, para organizar estruturalmente a criação, o homem tinha a capacidade de criar, inventar um nome representativo para cada ser. O nome equivalia às características da coisa chamada, e até hoje o homem se fascina diante da grandeza do mundo percebido. As descobertas não têm fim. Quanto mais cavam o poço do conhecimento, mais deslumbrados ficam diante de tantas resplandecentes luzes que ofuscam os seus olhos, e se perdem diante da confusa quantidade de nomes. A palavra de Deus fala em Apocalipse que cada um de nós terá um nome dado por Jesus numa pedrinha branca, um nome eterno. Isso representa que, como os homens são superiores aos animais, Jesus é superior a nós, que somos chamados por Ele pelo nome que Ele nos escolheu dar, a cada um. A adjutora achada que esteja como diante dele, ou seja, como que igual a ele é a igreja que representa a união, o amor fraternal, a submissão e obediência, como Deus fez a mulher. Como toda operação, o paciente tem que estar anestesiado, pela química, ou dormindo, naturalmente ou por métodos, ministrações espirituais. Quem dorme perde as sensações, o raciocínio, deixa de existir por um tempo, abre mão da vida, que é essas inúmeras sensações e emoções. O que tem raciocínio tem que vir a existir do que tem raciocínio. O que não tem, do que necessariamente não precisa ter vida, como a terra, as águas, dos quais os outros seres viventes foram produzidos, mas o homem foi feito do próprio Deus, por isso tinha a sua imagem, a inteligência, um modo de vida superior. Cientificamente sabemos que o homem tem uma costela a menos que a mulher. Deus tomou um osso do lado do homem para formar a mulher, para que ela possa ficar lado a lado com ele e assim preencher aquela falta. Substituir aquele pedaço que passou a faltar no homem, justamente o vazio que ficou ao seu lado, antes, espiritual, e depois da operação, vazio físico. Fisicamente falando, a ausência da costela não faz falta no homem. Espiritualmente falando, ao ressuscitar glorificado, ele vai perder a sua costela feminina, ou seja, a sua esposa, para ganhar a Deus, pois lá no céu não há casamento, nem solidão. Tem um ditado que diz que Deus não tomou da cabeça do homem para não ser dominado pela mulher, nem dos pés, para não pisar na mulher, mas do lado, para os dois se respeitarem um ao outro. O Adão dormindo pode ser Jesus humanizado, ou o mundo que está morto para Deus, pois quem morre está dormindo, ou o próprio homem, ou aquilo de que não se espera tirar nada, mas que é tirado. A costela tirada é a igreja tirada do mundo, é Jesus subindo aos céus, pois pela sua intercessão a igreja é formada na terra. Nós não faremos falta para o mundo, assim como uma costela não faz falta no corpo humano. Ao deixar a sua glória, Jesus adormeceu para o mundo espiritual, para viver o nosso, com a finalidade de criar a sua noiva, que ainda não foi glorificada. Ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, foi o momento do sono em que Deus fez a operação, tirando a costela. Jesus, a igreja, de Adão, sepulcro, mundo, Jesus perfeito e a igreja imperfeita, representando o espírito e o corpo, são a costela tirada, garantia de que a igreja vai ser glorificada. O momento em que Deus fechar a carne em seu lugar é o momento em que Deus arrebatará a sua igreja, separando definitivamente a igreja do mundo. Assim como Jesus saiu do sepulcro e subiu aos céus, nós também seremos semelhantes a ele em tudo, pois andamos em suas pisadas, pois em tudo ele tem a primazia. O momento em que Adão voltar a ficar acordado é o momento em que não vai mais haver separação entre o espiritual e o carnal, entre os que estão acordados e os que dormem, pois Jesus será o nosso mundo. Como Adão dormindo representa Jesus e o mundo, a igreja que é a costela foi tomada de Jesus, ou do mundo. A igreja tem uma relação de igualdade com Cristo, porque passou pelas mesmas coisas que ela passou, experimentou a sua natureza espiritual, deixando-a inferior e decadente pela fé. Para termos a confiança de Deus, devemos ter intimidade com Ele, provarmos a nossa fidelidade a Ele. Por isso que os filhos não são dos pais, mas nascem com finalidade de ser do seu cônjuge. Por isso não há lugar para ciúmes dos pais, ou proibições. A sua mulher aqui é aquela do amor correspondido. Gênesis 2:25. Criança não tem vergonha de ficar nua, mas ao crescer, tomar conhecimento das coisas, ela passa a ter o que não tinha antes, ou seja, medo de ser objeto de escárnio, de espanto,
Por causa do mal, uma criança não sente a mesma atração física que um adulto sente pelo seu sexo oposto, mas a Bíblia fala que eles eram adultos e não tinham vergonha de ficarem nus, como os índios que não são civilizados. A nudez aqui, com certeza, representa o pecado. Antes de tanto tem o conhecimento do bem e do mal, eles não viam pecado na nudez, ou seja, ela não era pecado. A nudez em si não é pecado, mas o nosso pensamento a respeito de algo é pecado. Com a decadência do homem, e o afastamento de Deus, unido com as maldições, o homem passou a ser dominado pelos prazeres da carne, pelo egoísmo, ou seja, o que antes não era perigoso, passou a ser por causa da ausência de Deus, pois o diabo veio para matar, roubar e destruir, como por exemplo, a nudez, pois sem Deus ela vai provocar a cobiça, e consequentemente, o desrespeito ao meu próximo. O que nos leva a pecar é a falta de fé, conhecimento, e a sedução do prazer que nos impede de depararmos diante de Deus, sem querer. Ficar nu e não se envergonhar é também muitos que estão sujos e pensam que são justos, mas ao se deparar com a ciência do bem e do mal da palavra de Deus, vão sentir nojo de si mesmos, das suas justiças, que são trapos de imundícias. Nesse sentido é como uma criança que não sente vergonha de ficar nua. Assim a humanidade é como uma criança espiritual, pois não se envergonha do seu pecado. Por isso que quando aceitamos a Jesus nascemos de novo, até nos tornarmos adultos, pois a nossa vida velha, embora adultos, é como se não tivéssemos existidos para Deus, como diz a palavra, que todos se tornaram inúteis. Nós, os cristãos, estamos nus e não nos envergonhamos como eles no começo, nus espirituais, pois não temos vergonha de revelar nossos segredos, não há nada a esconder, somos transparentes. Quando a palavra de Deus tira nossa roupa, não temos vergonha, pois somos inocentes, não temos pecados para nos envergonharmos como se estivéssemos nus. Hoje, nós, os cristãos, estamos adultos e não nos envergonhamos de um atrair espiritualmente ao outro. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que as pessoas olhem para mim e não venham a serem atraídas para a carnalidade, mas atraídas a fazerem as obras espirituais ordenadas por Cristo.